Primeiro tema de hoje, o presidente Jair Bolsonaro não compareceu ao depoimento agendado para as 14h de hoje na sede da Polícia Federal. Essa oitiva foi agendada após decisão do ministro Alexandre de Moraes. O chefe do Executivo Federal foi intimado a depor sobre o vazamento de um inquérito que apurava um ataque hacker ao Tribunal Superior Eleitoral. A Advocacia Geral da União, a AGU, impetrou um recurso ao plenário do STF, no qual argumentou que, mesmo sendo investigado, o mandatário do país não tem a obrigação de comparecer. Porém, a AGU tinha um prazo para fazer isso e entregou 11 minutos antes das 14h esse pedido. Ou seja, empurrou com a barriga até o finalzinho. Como é que fica essa disputa de poder entre Alexandre de Moraes e Jair Bolsonaro, Piperno? William, vejam bem. Primeiro, que essa live foi uma coisa grotesca, que a gente falou muito na época, né? Porque ele fez a maior propaganda do mundo, anunciou que faria revelações bombásticas, aí aparece com um pedaço de jornal de 2000 não sei quanto, um fulano que estava lá supostamente para ser aí o amparo técnico, um perito, que não era coisíssima nenhuma, e foi um grande vexame. Não trouxe absolutamente nada, a não ser essas acusações levianas de que, tem fraude, não sei o quê, mas aí também vazou um pedaço desse inquérito para supostamente comprovar, para supostamente dar aval às acusações infundadas que ele fazia, enfim, fez na época. Bom, o tempo passou, houve então a abertura de um inquérito e o presidente da República foi intimado a depor. E veja, ele foi intimado como qualquer um pode ser. E o STF seguiu, obviamente, as regras do jogo. E na última delas, de acordo com essas prerrogativas que o presidente tem de escolher dia, local, se vai ser presencial ou não, deu então 60 dias para que ele se manifestasse a respeito de onde, quando seria essa oitiva, se esse depoimento seria presencial ou não. E o que aconteceu? O presidente não se manifestou. Então, acabou o prazo. Em acabando o prazo, aí a prerrogativa ela vai mudar de lado. Aí é o STF que tem o poder de marcar esse depoimento. E aí, para usar até um verbo uma forma de se manifestar um tanto grosseira que nessa semana o ex-ministro Sérgio Moro usou em relação ao ex-presidente Lula, Bolsonaro arregou. E por quê? Porque ele não vai ter muita coisa para argumentar, vai tentar protelar esse negócio, vai empurrar esse negócio para sempre, porque ele não vai querer depor nunca. E por que ele vai fugir desse depoimento, Marco Antônio? Piperno e William, não é questão de fugir, não é questão de não prestar depoimento, é uma questão de âmbito institucional. A gente está falando aqui de um Supremo, William e Piperno. Nunca vi um Supremo tão descredibilizado no mundo inteiro. Ministro dando entrevista parecendo um youtuber. Ministro participando de live com figurinhas aí pré-adolescentes. Não consigo acreditar no que eu vejo. Um inquérito que nasce inconstitucional, nasce nos meandros mais obscuros que a gente pode imaginar do mundo jurídico, e eu ainda tenho que receber mensagem no meu Instagram de gente falando que eu pareço um aluno de primeiro ano de faculdade, quando a gente vê essas obscenidades do Supremo Tribunal Federal e que o Piperno aqui defende em caráter técnico, que de técnico nada tem, absolutamente nada. Você vê manobra atrás de manobra, parece que existe uma disputa aí de recreio, né? Nesse caso, eu estou falando do Supremo, querendo impor ao presidente da República uma situação que não tem absolutamente nada de aferível, nada de ilegal. A situação em si, ela é absurda e ela é completamente fora da competência do Supremo Tribunal Federal. Então, querer tratar isso com uma pincelada técnica, não, veja bem, a prerrogativa o Supremo tem, o inquérito, não, nasceu morto, é natimorto. E quando você tem um ato inconstitucional que fere a sua liberdade, você não cumpre. Você tem essa prerrogativa. Então, aqui a gente está entrando no plano da desobediência civil. Qual que é a manchete? A manchete é: o Bolsonaro descumpre ordem do Alexandre de Moraes. Qual que deveria ser a manchete? Ordem do Alexandre de Moraes é completamente incabida e inconstitucional. Mas a gente tem um processo. Bolsonaro tinha um prazo para cumprir e a própria defesa tinha que apresentar isso. Ele desrespeitou, ou seja, Bolsonaro não reconhece Alexandre de Moraes como ministro? Ou a sua autoridade? Eu quero dizer o seguinte, quer dizer, ele não reconhece, então, acima de tudo, antes de pensar no
ministro, Os deuses STF, do Supremo. Os deuses do Os Supremo, deuses como do vocês Supremo. gostam todos de dizer, ele não reconhece a Constituição. Ah, sim, o Supremo tem, né, sim, poder de solicitar investigações. E o depoimento, aliás, vejam, Marco, lembra do Renan Calheiros, quando ele não cumpriu a ordem do Supremo? Lembra disso, Piperno? Lembro. Lembra disso, não? E o escândalo, engraçado, né? escândalo institucional. O escândalo está até hoje, né? Opa, até hoje aí o escândalo. Há mais de 10 anos. Isso foi uma vergonha, isso foi uma mancha. E mais, ou seja, o presidente da República, o youtuber presidente da República, inclusive, aquele que não gosta muito de trabalhar e tem muito tempo para as lives, ele também quer imitar Renan Calheiros e desobedecer a Constituição. Que história é essa? A gente sabe que o Supremo do Brasil tem alguns ministros que vivem aí, parece que sob a sombra de Narciso. É verdade. Mas o presidente da República. Mas quando também. É pro seu lado, tudo bem. Não é isso. Se é pro lado do Lula, tá tudo certo. Não, o Lula foi tá tudo ótimo. Depois, inclusive, nossa, prestou 500 depoimentos. A questão é que houve uma intimação para que ele fosse depor. Todos os prazos regulamentares e constitucionais foram dados e não cabe ao presidente, pelo menos isso não está previsto na Constituição. Quando o inquérito é inconstitucional, nasce morto. Inconstitucional. A gente está falando aqui de prazos que vêm aí da cabeça do magistrado. Mas espera aí, Marco, você é um homem do direito. Inconstitucional para quem? Você não reconhece, por exemplo, o ministro Alexandre de Moraes e a sua autoridade como ministro e quando convoca Bolsonaro a prestar depoimento na Polícia Federal, você acha que isso não tem validade legal? Eu entendo que do ponto de vista... Você é um homem do direito. Vamos lá, perfeito. Eu entendo que do ponto de vista jurídico, quando o juiz manifesta a chamada de uma oitiva, nesse caso presencial de um presidente da República, ele está cometendo um ato arbitrário que deve ser objeto de recurso. Agora, quando você vira e fala, o recurso não foi aceito, houve preclusão, o que tem que analisar? Se houve de fato preclusão, que nem o Alexandre de Moraes fala, se existe de fato algum tipo de ilegalidade também na ordem dele. Então você tem que proporcionar mecanismos para que o Bolsonaro consiga se defender e se manifestar de maneira livre. Por quê? Porque o problema aqui, William, é o famoso culpado por suspeita. Suspeita do quê? Ele fez uma live lá no passado onde ele mostrou que um hacker invadiu e ficou dentro do sistema do TSE durante um tempão. Você Nossa, que crime! Mas você que crime! isso? Era um dado público. E, inclusive, não tinha mais sigilo no inquérito. Não é isso. Não, peraí, calma. As coisas não são assim. Então, Piperno, por favor. Vejam, o presidente não foi convocado a dar obrigatoriamente o depoimento presencial. Ele recebeu 60 dias de prazo. A AGU, né, recebeu essa possibilidade de, num prazo de 60 dias, se manifestar se o depoimento seria presencial ou não, onde e quando. Eu quero, inclusive, recordar de um outro inquérito recente, aliás, o presidente responde a vários, né? Daquele, a narrativa. Exatamente. A narrativa. Daquele que envolve as acusações do ex-ministro Sérgio Moro. Então, foi aberto um inquérito para se investigar se o Sérgio Moro tinha ou não razão nas acusações que ele fez. E o que aconteceu naquele momento? O presidente da República escolheu, né, local, dia, não houve, inclusive, publicidade disso, o que é uma queixa da defesa do Sérgio Moro, porque Sérgio Moro teve o seu depoimento marcado com antecedência e lá estavam os advogados do presidente para também fazer as questões, enfim, levantar as questões, as perguntas que julgavam convenientes. Sérgio Moro reclama que não houve o mesmo tratamento quando chegou a vez do presidente depor, porque o presidente escolheu horário, local e não foi divulgado. Ora, se o presidente, naquele momento, usou de uma prerrogativa constitucional legítima, por que ele não fez a mesma coisa agora? Por que ele não quer depois? Deixa eu só passar uma informação para vocês que eu recebo da chefia. Moraes nega pedido da AGU e reitera que Bolsonaro deve depor presencialmente a PF. Chefe do Executivo teria que comparecer às 14 horas desta sexta-feira à sede da Polícia Federal para dar explicações sobre o vazamento de um inquérito sigiloso. Aí eu pergunto a você, pois bem, Bolsonaro não foi. Ele tem o direito de ir e ficar em silêncio. É um direito dele de não produzir provas contra ele. Bolsonaro vai insistir e vai desrespeitar esse chamamento do ministro? Vamos lá, vamos voltar. O que pode acontecer com essa atitude de Bolsonaro? Vamos voltar para o começo da Constituição, né? Aula 1 de Direito Constitucional, de Teoria Geral do Estado, de Introdução ao Estudo do Direito, né? Os poderes, eles são independentes e harmônicos entre si.
Quando o Moraes usa de subterfúgios de regimento interno do Supremo Tribunal Federal para chamar o presidente, violar inclusive a própria jurisprudência do Supremo, e faz demanda que é completamente inconstitucional, você vai me desculpar, William, você vai me desculpar, Piperno, é completamente descabido o cumprimento dessa tarefa, dessa oitiva, dessa demanda. O que o presidente está fazendo? Ele está simplesmente deixando de cumprir um prazo, coloca outro prazo. Eu vou me manifestar? Vou. Posso me manifestar do gabinete? Posso. Tenho essa prerrogativa. Agora, ele obrigar o presidente a comparecer fisicamente lá é uma forma dele manifestar poder e manifestar força sobre o presidente da República, pura e simplesmente. Não tem absolutamente nada de legítimo nisso daí. Então, assim, você está acusando o ministro de agir na ilegalidade, no uso da lei a seu favor, a favor dele, ou da intenção dele. Não é isso que o Marco está falando? Mas o ministro não fez isso. O ministro lá atrás, comunicou à AGU que o presidente tinha um prazo de 60 dias para fazer tudo isso aí que o Marco falou. Se vai ser presencial ou não, onde vai ser, quando vai ser. Só que o presidente não fez, não se manifestou no prazo de 60 dias. O que é também uma evidência de que ele não quer prestar esse depoimento. Agora, tudo bem, isso pode ser uma consideração minha, essa falta de intenção do presidente. Mas o fato é que ele recebeu um prazo de 60 dias para exatamente escolher onde, quando e a forma como seria esse depoimento. E não cumpriu. E vamos voltar para o inquérito que é inconstitucional. Bom, aí é uma outra história. Não é, porque quando claro você tem um inquérito inconstitucional, quem é que determinou que é você quer cumprir as regras de um jogo que está completamente fadado ao fracasso. Marco, responde pra gente. Essa pergunta é interessante. Que o Piperno está fazendo para você. Quem define? Quem é que define que esse inquérito é inconstitucional? Vamos lá. Pessoal, é o presidente da República, acabou. Quando a gente quebra a espinha dorsal da Constituição, você quebra qualquer paradigma, qualquer parâmetro para definir o que é e o que não é. Quem determina? Quem determina o que é inconstitucional? Qualquer pessoa que lê a Constituição e consegue enxergar acima que não é do competência do Supremo. Quem vai falar assim, olha, o Alexandre de Moraes, o senhor está errado, o senhor agiu de má fé ou interpretou de forma equivocada a lei e o senhor errou. Convite ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, para fazer o que deveria ter feito e colocar uma petição que foi veiculada aqui pelo Caio Coppola para fazer o impeachment com base em abuso de poder, abuso de autoridade de vários ministros do Supremo. Então aí vamos apelar para... Esse é o convite. Não é apelar, isso é dentro da Constituição. Vamos apelar para desobediência civil, ou seja... Vamos apelar para o ministro ser julgado pelo abuso de autoridade que ele cometeu. Olha o golpismo como nasce. Desobediência civil. Golpismo. Desobediência não, civil. Ele se manifestou nos autos, inclusive. Civil. Ele se manifestou nos autos. A partir do momento que ministro falou que eu não quero, é inconstitucional para quem? O ministro falou que precluiu. E tem mais uma coisa. Está se manifestando. Tem mais uma coisa. A AGU te desmente, porque a AGU não está dizendo nada disso. Ela não está dizendo que é inconstitucional. Ela está dizendo que ela quer outro prazo. Sim, ou seja, ela reconhece a constitucionalidade. Ela está pedindo prazo e ele não está dando. Então, mas ele não está, porque já deu 60 dias. Então, se esgotou, 60 dias na cabeça dele. Ele não está falando com o Zé Mané da esquina, ele está falando com a presidência da República. Isso. Peraí, a gente então não está falando só do STF, a gente está falando do TSE também. Porque, na verdade... O TSE encaminhou ao STF uma notícia-crime para que o presidente Jair Bolsonaro seja investigado pelo vazamento de informações contidas no inquérito sigiloso da Polícia Federal referente ao ataque hacker sofrido pela Corte Eleitoral em 2018. Então, o seu questionamento não é só contra o Alexandre de Moraes, é a quem também no TSE encaminhou ao STF... Desobediência civil. Isso. Não era sigiloso quando fez a live. Então... Quando abriu os dados, não era sigiloso mais. Primeiro ponto. Segundo ponto. Sim, essa notícia crime não tem absolutamente qualquer procedência. Agora, vamos lá, William e Piperno. Só tem uma pessoa que vai falar a verdade, só tem uma pessoa que vai defender os seus direitos e as suas prerrogativas. Essa pessoa não vai ser a grande imprensa. A grande imprensa coloca isso no ciclo de notícia e todo mundo começa a repetir que nem papagaio de pirata. É impressionante. É impressionante esse negócio de falarem toda hora que o inquérito era sigiloso. Não era. Já estava aberto o sigilo dele. Sim, e o TSE então mentiu. Ou ele se equivocou como notícia mente toda hora. O TSE está querendo suspender o Telegram, está querendo fazer coisa que chinês faz. Isso é uma outra coisa. Partido Comunista chinês faz. Olha a confusão. Gente, quer dizer, vamos misturar a desobediência civil com o Partido Comunista Chinês, com o TSE. Eu estou querendo mostrar o quanto eles estão dispostos a romper o que você chama de democrático. Inclusive,
o que o presidente fez. Quem rompe com a democracia é o TSE quando faz isso. Se é equivocada essa acusação de que o presidente divulgou dados que não eram sigilosos, ótimo que o presidente vá lá e manifeste isso. Só que ele está se negando. A desobediência civil é dele, porque, afinal de contas, ele teme mais uma investigação como várias outras. Não, aí eu pergunto, isso é medo ou, na verdade, é se impor como presidente e dizer para o Alexandre de Moraes? Arregou. Ou dizer para o Alexandre de Moraes, olha, você não manda em mim, é isso? Não, existe uma Constituição que manda nos dois. Marco, o presidente poderia, sim, ir na Polícia Federal, sentar lá e prestar o seu depoimento. Ou não falar nada. Claro que sim. E não falar nada, enfim, ele tem essa prerrogativa, esse direito. Existe uma... Aqui o Piperno gosta de brincar falando que ele não trabalha e que ninguém trabalha. Também podia fazer isso por escrito, O Piperno certo? incorporou o Marco Antônio Villa com Haddad aqui, chamando de mandrião, etc. Isso, a música dele é o gente, foca no tema. Chico Buarque foi premonitório, porque Chico Buarque, inclusive... Não desvie, por favor, foco no tema. A gente está falando de uma decisão do Bolsonaro, uma decisão orientado pela AGU ou não, isso. Acredito pelo AGU. A AGU peticiona nos autos, a AGU pede mais prazo, o Supremo AGU que não respeitou o prazo, porque ela deveria se pronunciar. Essa é uma questão que tem que ser tratada nos autos. Se manifestou ou não, se tem que dar mais prazo ou não, isso daí é de autos. Quando você tem um inquérito, e agora, Piperno, vamos lá, existem várias intimações que são feitas para uma pessoa que é intimada a prestar depoimento. Não é uma só, não são duas. Às vezes são 3, às vezes são 4. Depende muito da investigação e do rumo dela. Sim. O que está acontecendo aqui, William, é briga de poder. É um ministro querendo aparecer mais que a presidência da República por meio de atos que são, sim, arbitrários. Sim. Então ele quer colocar o seguinte, depois de 60 dias é condução coercitiva. Então eu desafio aqui o Alexandre de Moraes a fazer a condução coercitiva do presidente da República. Mas isso já não existe mais, né? Então, me explica. A condução coercitiva, aliás, né? Inclusive... Então, se não tem outra saída... Mas se eu digo para você que você é obrigado a depor naquele dia, naquele horário... Isso não é uma condução coercitiva? Veja, a diferença é que eu não tenho um policial carregando. E eu pergunto... Exatamente, não foi feito isso. Quem é Bolsonaro para não ir depor? É o presidente que está acima da Constituição? Não é questão de estar acima, isso daí está dentro da Constituição, está dentro da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. A prerrogativa dele não ter que ir na Polícia Federal para depor. Por que ele não depôs por escrito? Exato, ele tinha essa prerrogativa, só que ele não cumpriu o prazo. Ele não determinou, ele não cumpriu, ele não estipulou, ele não estabeleceu quais as condições em que ele faria esse depoimento. Se faria presencial ou não, quando, onde. E ele teve 2 meses para isso. E voltando ao caso do Moro, o Moro, por exemplo, disse que não houve isonomia naquele caso. E é verdade. A defesa do Bolsonaro estava lá acompanhando o depoimento do Moro, mas não aconteceu o contrário. Então, ele já tem recebido alguns privilégios. Sabe-se lá por quê. E não tem privilégio. O Supremo não está acima da presidência. É isso que vocês não entendem, gente. Pelo amor de Deus. Vocês não, desculpa. Peraí. Então, assim, o Supremo não está acima da presidência. Presidência, e nem Piperno, a presidência acima do Supremo. Os poderes são harmônicos entre si. Isso. São harmônicos. Montesquieu explica Quando você coloca, de novo, uma atitude arbitrária por parte de um ministro, esse ministro não tem qualquer tipo de accountability. Sabe o que é accountability, pessoal? É responsabilidade. Quem é que estipula isso? O cara voa Quem é que estipula livre. Isso? O cara tá soltão. Não é a retórica. O cara tá decidindo um monte de coisa. Retórica, os julgamentos da extrema-direita. Vamos puxar a razão? Decidir isso. Vamos puxar a razão. Zero accountability. Esquece essa coisa da emoção aqui. Eu estou falando de uma forma técnica. Uma convocação do presidente da República. Sim. Eu tenho uma data e hora. Ele não foi. Ponto. Sim, ele está desrespeitando a ordem do ministro? Não está. A ordem sim, mas a ordem é inconstitucional. Não é inconstitucional. O ministro tem o poder o ministro, inclusive, tem o poder para negociar isso com a própria AGU, que foi feito. Aqui, a AGU, inclusive, olha pediu aqui, o segundo prazo. Será que a câmera pega aqui, ó? Será que isso daqui, ó, olha eu colocando a arma na cabeça do Piperno e falando, vai, depõe, Piperno. Mas como assim? Depõe, Piperno. Então vem cá. Porque senão, qual é a prerrogativa do ministro? Agora eu vou te devolver a arma. Marco, você tem 60 dias para escolher o prazo. Você está me colocando uma arma na cabeça. Em que você vai votar. Ele está me ameaçando. Ameaçando do quê? Está me ameaçando do quê? Cumpra o prazo de 60 dias. Está me ameaçando do quê? Se você não pode me ameaçar. Agora, se você é o Supremo e não pode me ameaçar. E depois tem uma outra coisa, né? Está ameaçando do quê? Tempo para fazer live o preguiçoso tem, mas para cumprir a lei, não.
Não, gente, vamos lá. Sem agressão pessoal. Estou falando de uma forma técnica. É racional, é simples. É na lei. O que vale é a lei. Eu quero saber o seguinte. É presidente da República. Sou obrigado a ir? A AGU fala assim, não, ele não é obrigado a respeitar isso. A AGU é obrigada a respeitar o prazo do processo? A AGU não porque disse ela isso. tinha um prazo para responder esse pedido do ministro. Porque ele falou o seguinte, olha, eu quero que o senhor vá depor sobre esse processo aqui. Perfeito. O STF foi provocado pelo TSE. Isso. E aí nós temos assim, que simplesmente estão ignorando. 11 minutos antes das 2 horas da tarde, aparece a AGU e fala assim, olha, o presidente não vem, vamos entrar com recurso. Enfim. Perfeito. Então, assim, faz parte do jogo, é isso aí. Ah, é isso? Tá tudo É isso aí, bem? faz parte do jogo. Não é uma desrespeito à entidade? Não, de jeito nenhum. Ah, não. Faz parte do jogo. É um recurso, o ministro pode decidir. Um recurso 11 minutos antes do prazo que ele tinha, É isso aí. que já era o prazo E por que final. que não cumpriu o prazo de 2 meses? Porque tá lá, a AGU acabou de falar, porque não deu. Ah, não deu? Puxa vida, ele teve 2 meses e não conseguiu É isso prestar aí. um depoimento. Esse é o Que jogo. coisa E eu vou falar mais, impressionante, William. Que coisa Quando você incrível. está dentro de um jogo que deveria Isso. ser de respeito entre as instituições, você percebe que tem gente reinando aí, a república Você sabe togada, qual é o jogo? não é mais uma república, é uma república togada. É uma república super poderosa na Praça dos Três Poderes, que tem um lugar especial lá. Então, veja bem, aqui decisão judicial sempre é cumpra-se, mas quando o Renan Calheiros não cumpria, você não via esse alvoroço. Mas claro que houve. Eu não Por estou quê? falando de Porque Renan Tinha, Calheiros. mas eu estou trazendo Opa. precedente aqui Não, de não, decisões não, absurdas eu estou entre falando poderes. do presidente Entre da poderes, República. perfeito. Você E tem é uma algum decisão presidente entre da poderes. República que Quer dizer, desrespeitou ou seja, o tribunal? Ou seja, então Não, vamos isso não é por desrespeito conta ao tribunal. por Isso conta de precedentes isso é lá um atrás. inquérito que está correndo e que tem um recurso lá da AGU. Acabou. Isso não é desrespeito a ninguém. Mas vamos fazer uma Tecnicamente não tem problema nenhum. Eu vou chegar para você e falar assim, ó, o programa começa às 4 horas da tarde. Tudo bem? Beleza? A gente assumiu um compromisso e você tem que estar aqui às 4 horas da tarde. Perfeito. Ponto. Eu, como juiz, estou determinando a você, porque você não me disse quando você vinha depor e eu esperei 60 dias, eu te dei um prazo para depor. Ponto. Sim. Eu determinei que você tinha que estar aqui. Eu não tenho autoridade para fazer isso? Para esse caso, não. Pois Você está vamos dizendo que o ministro... Vamos então pregar a desobediência civil. Quer dizer, a Não, partir não, de é que hoje, ele não então, está entendendo, ele ninguém está mais achando tem- que é uma pessoa da iniciativa privada sendo convocada por um juiz. Eu estou falando que a representante de um poder é a presidência da Isso, República e é o exatamente. Supremo Tribunal Se Federal. fosse, por exemplo, o um Supremo não está deputado, acima um da presidência senador, da República, ele não tem essa teria- prerrogativa. A Constituição está acima dos dois. Agora, eu queria dizer o seguinte: se incomodou com o prazo, se acha que o prazo É isso que eles correto, fizeram. vai lá e reclama, por exemplo. Foi isso que fizeram? Não. Sim. Não, houve um descumprimento. Ele não pediu mais prazo. Qual? Ele não falou, enfim, não vai dar. Ele não obedeceu à determinação de que havia um prazo. É essa a questão. Coisa que é uma prerrogativa do Supremo. Aí a pergunta que eu faço adoro assim, a defesa Bolsonaro dos realmente superpoderes. já cansou do ministro? Ele não aguenta mais isso? Porque assim, 2022 é um ano de eleição e Alexandre de Moraes tem um papel muito importante nessa eleição. Os senhores sabem disso, né? Sim, sem E dúvida. aí a gente vai ter esse duelo entre TSE, STF, que entra no jogo agora, porque foi desrespeitado, porque não cumpriram o prazo. Então a gente vai entrar numa verdadeira guerra nesse ano de 2022, o ano de eleição? William, Realmente. aqui é importante que não Opa. tenha uma equivalência de vícios e virtudes, tá? Quando alguém começa uma briga e tá errado do início, é difícil você falar, porque são dois personagens aqui, como eu disse, que tem que se respeitar, que tem que ter uma relação harmônica. Um deles está agindo em caráter de desarmonia, tentando trazer conflito no âmbito da República. E esse alguém não é o Bolsonaro. Ele pode ter verborragia no Twitter, ele pode ter verborragia na Paulista, mas institucionalmente ele não faz nenhum tipo de provocação para os poderes. Quando você começa uma briga que nem eles começaram agora, e você tem lá a defesa pela AGU por parte da equipe do Bolsonaro, você não tem problema nenhum. Ele está jogando o jogo que eles começaram, que é um jogo viciado, inclusive. Eterno, ele está dizendo que o ministro está jogando fora das 4 linhas? Não, quem ameaçou jogar Perfeito, fora é das isso 4 aí. linhas foi o próprio presidente da República. Que, Ele tá vendo inclusive, como ele fala aqui na ameaça? Um tá Paulista jogando disse- fora. Não, eu não disse que o STF está jogando fora de forma alguma. Ele agiu dentro da lei, dentro da Constituição, com base na Constituição, que lhe dá o poder, que lhe dá a prerrogativa de ouvir pessoas que Então estão tá, sendo então a investigadas em prisão um do Daniel inquérito. então não foi Pronto. fora das 4 linhas. Ah, Você vai falar quem? isso para mim?
De quem? Aquele que Do ameaçou o tribunal? deputado federal. Essa O que prisão, ameaçou o A prisão tribunal? não ameaçou. Eu não considero como ameaça. Esse Vamos lá. foi o único brasileiro, talvez. Foi fora das 4 linhas ou não? Esse foi o único brasileiro que, inclusive, teve a sua prisão ratificada por 2 poderes. Porque isso foi a votação lá no Legislativo também. É isso aí, pessoal. E mais de 300 votos contra Esse é o ele. país que a gente vive. Dois poderes. Deixa eu fazer uma pergunta. A fala do Daniel, você realmente aprova aquela fala? Não, eu não faria aquela fala, mas eu defendo a liberdade da pessoa de fazer fala. Vamos lá, discurso de ódio. O que é discurso de ódio? O que é ameaça em tom real? Você delimita no tempo e no espaço uma ação que você vai, de fato, ferir alguém determinado. Sabe, essa, pelo menos, é a jurisprudência da Suprema Corte Americana. E isso justifica a ação de Bolsonaro em relação a Alexandre de Moraes? Não, eu estou dando um exemplo aqui, William. Sim, mas no sobre exemplo, a gente está falando... como a República está sendo conflitada, manipulada, por é um o que você poder está falando. específico que não é a presidência, é o Supremo Tribunal Federal. Olha, e nesse caso eu quero esclarecer, no caso do deputado Daniel, que a prisão dele foi, inclusive, tema de votação na Câmara dos Deputados. Dia triste. E mais de 300 parlamentares o programa Opinião fica por aqui. Vem aí o Headline News. Ele foi preso por 2 poderes.